Que bênção, meus irmãos. Essa igreja, ela é uma igreja abençoada na área da música, não é? Graças a Deus por isto. Eu queria nesta manhã trazer o tema: a importância do Ministério de Música para a adoração. Não vou me delongar não, os irmãos fiquem tranquilos. Eu queria ler o texto de Esdras, capítulo 3, versos de 8 a 13. Esdras, Antigo Testamento, já mais para o final dos livros históricos, antes de Salmos. Ora, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra, obra e construíram, eu vou pedir desculpa, mas a luz está me impedindo de ler aqui, meus irmãos, desculpa. Sabe aquele carro de farol alto, quando bate no seu olho na rodovia? Obrigado. Então se levantaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um homem só, para superintenderem os que faziam a obra da casa de Deus, como também os filhos de Anadad, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, os idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes de júbilo das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Amém. Texto histórico que nos conta a respeito da experiência do povo de Deus, quando reiniciaram então a construção do templo em Jerusalém, depois de muitos anos de cativeiro. E este texto é importante, porque ele marca, de fato, um momento quando o culto, ele é então reiniciado em Jerusalém. Isso para o povo de Israel era um sonho, era algo que eles estavam aguardando há muitos anos, estava na memória e agora podia se tornar realidade. Então este é um momento, de fato, de constrangimento, de alegria, de júbilo, ao mesmo tempo de choro, ao mesmo tempo aquele sentimento de que o primeiro templo jamais seria visto e que o segundo templo jamais alcançaria a beleza e a grandiosidade do primeiro. Mas doía na alma a saudade do Senhor.
doía na alma aquela nostalgia de querer estar na presença do Senhor, rodeado de louvores, e proclamar a glória de Deus. Culto é isto. Este texto nos apresenta algumas coisas importantes a respeito do ministério de louvor, do ministério de culto e de adoração. Eu não vou me deter aqui em detalhes, mas eu queria destacar a sequência das ideias que aparecem neste texto e que depois pode ser aprofundado por cada um. Primeiro, o louvor tem como fundamento a casa do Senhor, que a gente poderia chamar a casa dos louvores de Israel. Enquanto esta casa estava caída, o povo estava triste, mas quando os alicerces foram lançados, então se reorganizou aquela tradição de Davi, através de levitas, de sacerdotes, de todos os ministros de Israel, para que a casa voltasse a brilhar, ainda que fosse apenas sobre os alicerces, mas que o povo tivesse uma motivação para louvar e adorar a Deus. Isto significa que o fundamento para a adoração e o louvor é a casa do Senhor. Houve um autor puritano do século XVII que dizia que o Senhor reconhecia duas dimensões no culto, o particular e o coletivo, mas que o Senhor tinha uma predileção pelo coletivo. Ele habita no meio dos louvores. Não é que a devoção particular não seja importante, mas ela é particular. E Deus ama o povo reunido na sua casa para louvar, para glorificar, para render louvores ao nome do Senhor, porque ali o Senhor está diante de Israel. Segundo momento, o louvor tem como metodologia a ordem litúrgica. Esta ordem litúrgica é muito importante para que a adoração ela possa ter harmonia. Então, os levitas foram convocados, os sacerdotes chamados, foram santificados, e eles então organizaram o culto. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, o culto precisa ter ordem e disciplina, ordem e decência. O culto comunitário precisa de ter uma liturgia, e essa liturgia é que faz com que o louvor tenha harmonia, que o povo possa adorar a Deus sob regência do próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo rege a congregação do mesmo modo que rege aqueles que estão organizando o louvor. Então aqui era o papel dos levitas. Isto significa então a aplicação de uma metodologia litúrgica ao culto. Também o louvor tem como objetivo engrandecer a misericórdia de Deus, e cantavam a revezes, que significa alternadamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com estas palavras, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, era o salmo aqui que servia de base para esta adoração. O salmo que engrandece o Senhor, tanto pelo que Ele fez na criação do mundo, quanto o que Ele fez pela redenção de Israel. A criação e a salvação, estando assim em harmonia, para expressar a grande misericórdia e graça do nosso Deus. Também o louvor tem a função, de canalizar as emoções. Este povo estava extremamente emotivo, uns choravam, outros jubilavam. A emoção tomou conta do povo de Israel. Culto sem emoção é frio. Culto sem emoção não consegue levar a alma até o altar.
culto tem que ter emoção. Agora, a emoção não pode ser desregulada. Não é a emoção que controla o culto, é o culto que controla a emoção. E aí, a função do louvor é canalizar as emoções para expressar a glória de Deus. O louvor, segundo o texto que lemos, tem também o som da vitória. Diz aqui que enquanto o povo louvava, as vozes de júbilo se confundiam com as vozes de choro, e aquilo era tão tremendo, que muito longe se ouvia o culto que eles prestavam a Deus. Ou seja, o culto é uma forma de testemunho. O culto é para ser ouvido, o culto é para ser admirado, o culto é para atrair os que estão longe. E aqui a gente lembra do cântico de Moisés e de Miriam. Moisés, depois que atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus, ele parou para adorar a Deus, porque segundo a justificativa que Deus deu a Faraó, ele queria que o povo saísse do Egito para prestar-lhe culto no deserto. Ou seja, Deus redimiu Israel para ser um povo de adoração. E enquanto não tinham a terra prometida, deveriam adorá-lo no deserto. Mas o deserto é lugar de sofrimento, é lugar de tribulações, é lugar de muita luta, dor, é lugar de aridez, é lugar daquilo que falta. O deserto não tem aquilo que o homem precisa para viver. Mas se ele tem Deus, se ele tem Yahvé, ele tem tudo o que precisa para viver. Ele tem o maná, ele tem a nuvem que cobre de dia, ele tem a luz que alumia durante a noite. E então Moisés expressou o seu louvor através de cântico. Este grande cântico de Moisés no capítulo 15 de Êxodo. E quando Moisés cantava, Miriam e as mulheres tocavam tamborim e louvavam através do refrão. O refrão dizia: cantai ao Senhor, porque grandiosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro, todos os inimigos pereceram. Culto, louvor, é para testemunhar o triunfo, é vitória. Nós cultuamos porque nós sabemos que a vitória é nossa. Nós cultuamos porque sabemos que Deus nos trouxe aqui, e aqui é o lugar do salvo, é o lugar daquele que reina com Cristo Jesus, é aquele que tem a esperança da glória do Senhor. Esta é a importância do ministério de música para a adoração. Este ministério que nos leva a adorar, porque tem um fundamento. O seu fundamento é a casa dos louvores, é a casa do Senhor, o que Jesus chamou de casa de oração para todos os povos. É também aquele que nos rege com uma metodologia, que nos faz adorar para expressarmos o que trazemos na nossa alma. E culto não é outra coisa, senão o ato perfeito da alma, por meio do qual ela se entrega completamente em adoração ao Senhor. E o culto se fundamenta em três coisas, segundo o que nós lemos em Deuteronômio capítulo 12, versículos 11 a 14. Ele se fundamenta na oração, no louvor e na revelação, que é a lei. Deste modo, podemos adorar ao Senhor, sabendo que o nosso culto está correto, sabendo que Deus está nos assistindo, não é? Aquela frase atribuída a um filósofo chamado Kierkegaard, não sei se é dele mesmo, mas diz que o culto é basicamente o inverso daquilo que as pessoas normalmente imaginam, não é? A plateia não é o conjunto dos crentes, a plateia é Deus, é Deus. No palco estão os adoradores, sendo regidos por aqueles que conduzem a congregação, os ministros. E Deus é aquele que na verdade recebe todo o espetáculo, todo o louvor, toda a adoração.
E aqui, irmão Demas, nós temos experimentado isso nos nossos cultos, né, pastor Odilmar? Cultos que nos levam à presença do Senhor. Por isso eu queria encerrar esta palavra, pedindo a permissão do pastor Odilmar e convidando ele para estar aqui também, para nós orarmos por este ministério de música da igreja. Quero convidar o irmão Demas, Líbina, irmã Fabíola, os demais que ajudam aqui com os instrumentos, a equipe de música da igreja, porque nós precisamos de alimentar estes irmãos com as nossas orações. Precisamos de colocá-los na presença de Deus, porque o ministério de adoração e de música na igreja é uma das coisas que mais recebe ataque do inimigo. O diabo tem horror à adoração. O diabo é inimigo dos louvores, porque ele foi expulso dos céus por, digamos, pecar contra o nosso Deus. Pecar contra o seu próprio Criador. E ele diz Judas que abandonou o seu domicílio. E ele passa então agora a corromper o mundo, a corromper a música, a corromper tudo que diz respeito à adoração ao Deus verdadeiro. E aqui nós temos servos do Senhor, que se dedicam à música, para que o louvor seja perfeito, e para que Satanás fique longe, para que Satanás não tenha influência, para que Satanás seja resistido, e o louvor seja a perfeita adoração de cada crente ao Senhor nosso Deus. Resisti ao diabo, né, pastor? E ele fugirá de vós. Vamos orar para que o inimigo não tenha, portanto, nenhum tipo de interferência e de penetração, e que esta igreja continue assim, harmoniosamente, louvando e adorando o nosso Deus. Queria o pastor Odilmar neste momento orasse então por este ministério. Hoje à noite encerrará o mês da música. E nós queremos, digamos eu particularmente, dar uma palavra de gratidão a este ministério, pelo bem que ele tem feito aos cultos desta igreja e pelo bem que tem feito às nossas almas como adoradores. Nós esperamos que todos que estão aqui à noite estejam novamente, e aqueles que estão em casa venham. Nós queremos toda a igreja aqui prorrompendo em louvores, gratidão a Deus, não é? E vamos convidar pessoas, amigos, parentes, como o irmão Demi disse, será uma oportunidade também de evangelização, adoração, evangelização. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai, aqui estamos humildemente na tua casa, olhando para o passado, para a vida dessa igreja, lembrando de quantos já abençoaram esta igreja com seus dons, seus talentos, cantando, louvando, tocando. Nós chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. O Senhor usou pessoas consagradas, dedicadas, para te servir e abençoar gerações, ó Pai. E agora, nós te agradecemos por aqueles que atualmente aqui estão. E estão porque um dia foram tocados pelo Teu Espírito, lavados pelo Teu Santo Espírito, e preparados para te prestar louvor, ó Pai. Porque a Tua palavra nos diz que aos retos convém o louvor. Agradecemos-te, porque o Senhor tem sempre, sempre colocado pessoas aqui preparadas, motivadas, prontas a te servir, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que nos ensaios, nos trabalhos preparatórios,
aparecem dificuldades, mas que o Senhor possa estar removendo e dando a este grupo sempre uma boa convivência, um bom relacionamento, e que o inimigo não tenha poder para, ó Deus, destruir este trabalho, ó Pai. Ó Deus, agradecemos a vida do irmão Demas e todos os líderes, todos que têm dado apoio a este trabalho, a este ministério, ó Pai. Agradecemos também os pastores que têm ajudado, no sentido de levar o incentivo, o ensino de como deve ser a verdadeira adoração. Agradecemos por cada irmão que tem dado apoio a este trabalho, não só financeiro, mas estando presente, participando dos cultos, ó Pai, porque o Senhor agrada ver o teu povo reunido num só espírito de gratidão pela salvação e todas as bênçãos. Agradecemos por essa reflexão, pastor Abelardo, continua usando a sua vida, ajuda-nos a viver aquilo que já aprendemos aqui, acerca da música, ajuda-nos a praticar. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, e que à noite, com alegria, possamos estar aqui novamente, para te servir. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns aos irmãos que têm abençoado esta igreja.